Olá, amigos, que bom estarmos juntos. Paz e graça no coração de vocês. Estamos aí iniciando o último trimestre desse ano de 2020. E olha, esse trimestre com um tema aí muito importante: educação e redenção. Você já adquiriu o seu manual? Já tem o seu manual? Se não, ainda é tempo de você estar pedindo aí e adquirindo para nós podermos estar estudando juntos. Falando nisso, vamos estudar agora juntos? Vamos abrir a palavra de Deus? Sabe, hoje o tema central é educação no Jardim do Éden. O verso para memorizar, ou o verso central aqui, está em Jó, no capítulo 36, e o verso 22, que nos diz o seguinte: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Em uma outra tradução diz assim: Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre ou educador como ele? Sabe, este é o nosso Deus. Sempre será o nosso mestre por excelência, o grande mestre. Lembra Jesus em Mateus capítulo 11 e o versículo 28 ali, o 30, diz assim: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Já em João 13, ali na última ceia, ele chega a dizer: Vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque sou. Quem é mestre como ele? Mas o título então da lição diz que educação no Jardim do Éden. E realmente, o Jardim do Éden pode ser muito bem comparado a uma escola. Sabe? Para mim, ali está uma faculdade completa. O lugar era propício para se aprender sobre biologia, zoologia, botânica, química, física, matemática, nutrição, saúde. E o que falar dos princípios morais, das leis morais? Era uma escola completa, uma faculdade completa. Por isso, o primeiro aqui, o título da lição, ou o subtítulo do primeiro tópico da lição é a primeira escola. Sabe, realmente, o Éden não era simplesmente um jardim, era realmente um sistema educacional. A escritora Ellen White, ela diz o seguinte: o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo Éden. O lar de nossos primeiros pais, o Jardim do Éden, era a sala de aula. A natureza, o livro-texto. O próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Está no livro Educação, na página 20. Olha, ali estava então o professor, que era Deus, o Criador. Estavam os alunos, que Adão e Eva. A sala de aula era o Éden. O jardim era todo o ambiente e a estrutura que aqueles alunos precisavam. E a natureza era o livro-texto, era o livro didático, aonde então eles iriam aprender. Que escola, que jardim! Então, esse era a primeira escola, sabe? Se tem um texto que nós devemos estar analisando, já nesse primeiro tópico da lição, está em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 15. E lá nos diz que
Yahvé, nosso Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar, guardar e cultivar. É interessante, sabe, ali havia uma interação. Quando você estuda a questão da pedagogia, você vai descobrir que realmente uma boa escola tem que haver essa interação entre professor e aluno. E ali havia uma interação entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, né? Ali Adão e Eva. Outro ponto importante tinha que ter uma boa estrutura. E o jardim do Éden, ele foi todo preparado, pensando realmente nos alunos, pensando realmente ali na educação. Toda uma estrutura preparada para aquilo ali. Mas há algo que nós não podemos esquecer. A educação não é só o querer transmitir conhecimento. A educação é uma forma de transformar caráter. E se tinha uma coisa que Deus queria fazer, é imprimir ou cristalizar o caráter dele no ser humano. E por isso, então, ele diz ao homem: vocês vão zelar, guardar e cultivar a terra. Sabe por quê? Irmãos, assumir responsabilidades e exercer atividades úteis e produtivas produz uma boa educação. Há um pensamento que diz assim: o trabalho e a responsabilidade dignifica a pessoa. Educação não é só transmitir então conhecimento, vai muito além disso. E isso nós podemos fazer com nossos filhos desde a primeira idade. Quando eu olho para o jardim do Éden, eu vejo Deus educando ali o casal, buscando transformar caráter. Muito mais, repito, muito mais que transmitir conhecimento. Assim, nós devemos fazer com nossos filhos e com aqueles que estão ao nosso redor. Colocar responsabilidades. Porque assim eles vão aprender muito mais. O valor de todas as coisas, entender que nada vem fácil. Então, desde pequeno, é certo que você tem que tomar cuidado, né? E você pode perguntar: pastor, como eu vou transmitir responsabilidade para uma criança de 3, 4 aninhos? Sabe, mesmo nesta idade, você já tem que ensinar a ele, como exemplo, guardar os brinquedos depois, então, de que ele brincou. De ensiná-lo a arrumar uma cama, ajudar a colocar a mesa. Ao fazer isso, você está formando um caráter, um princípio moral na vida do seu filho. E era isso que Jesus estava fazendo ali no Éden, ao dizer para Adão e Eva: vocês não vão ficar aqui de uma forma ociosa, de braço cruzado, mas o trabalho dignifica o ser humano. E esse era o objetivo. Então, a primeira escola, e a qual nós devemos aprender muito, está no Jardim do Éden. Sabe por que o diabo hoje colocou no coração de muitas pessoas que o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis é uma alegoria, uma metáfora, para que eu e você não venhamos entender isto. O capítulo 1, ele não é uma metáfora, ele é algo de suma importância. A criação, o Éden, tem muitas coisas a nos ensinar. E entre elas, se tem uma coisa que Deus quer fazer, é implantar em nós um princípio moral, o equilíbrio,
responsabilidade, limites. Quando se fala em limites, nós precisamos entender algo. O versículo seguinte, que já vou entrar no segundo tópico aqui, intromissão. O versículo seguinte diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 16 e o 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrereis. É interessante. Havia dezenas ou centenas de árvores ali. Mas o Senhor disse assim, da árvore que está no meio, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Apenas uma árvore. Somente uma árvore. O que deveria ser o contrário, né? Olha, vocês terão direito apenas em uma árvore. E as demais, vocês não podem tocar. Mas sabe o que Jesus quer dizer aqui? Muita liberdade e pouca restrição. Era isso que tinha ali o primeiro casal. E é isso que Deus sempre faz a nós. O que Deus quer nos dar é liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de pensar, agir, tomar decisões, ser altruístas, usar a sabedoria para fazer coisas. Muita liberdade e pouca restrição. Quando eu olho a criação, no primeiro dia, segundo dia, quando Deus terminava tudo, ele dizia assim, e viu Deus que era bom. Quem definia e quem determinava aquilo que era bom para o ser humano era o próprio Criador. Tudo que ele fazia era pensando na humanidade, era pensando em mim e você. E tudo aquilo que ele criou e viu que era bom, realmente eu e você hoje não conseguimos viver sem. Porque é o que nós necessitamos. Mas enfim, existe o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eva, então, ao se aproximar ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí você pode ler o capítulo 3, versículo de 1 a 6, o primeiro verso diz assim, e a serpente era o animal mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? É interessante. E ali entra o primeiro pecado. A mulher começou a questionar. Por quê? No versículo 6, começa dizendo assim, e viu a mulher que a árvore era boa. Observe. Se você volta no capítulo 2, no versículo 9, Deus já havia dito isso, Deus já havia determinado que as árvores do jardim eram boas, até mesmo a árvore da ciência do bem e do mal, porque ela estava ali para dizer que eles eram seres livres, tinha algo chamado livre-arbítrio. Mas agora a mulher começa a definir, e ao definir, ela começa a acrescentar algo, que ela também era agradável para dar entendimento. E desse momento em diante, Eva passa a tomar uma outra decisão. Eva passa a escolher um outro professor. Sabe, quando Deus coloca ali a árvore da ciência do bem e do mal, e que muitos hoje questionam, pastor, por que Deus colocou aquela árvore? Olha, a continuidade da educação de Adão e Eva estava condicionada à sua lealdade inabalável a todos os preceitos, os mandamentos
divino, do mandamento do Mestre. Por isso, novamente a autora cristã, Ellen White, ela diz o seguinte: enquanto permanecessem fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, vivenciar e amar cresceria continuamente. Estariam constantemente adquirindo novos tesouros de saber, descobrindo novas fontes de felicidade e obtendo concepções cada vez mais claras do incomensurável e infalível amor de Deus. Está no livro Patriarcas e Profetas, página 51. A fidelidade deles é que iam fazer com que eles, então, crescesse cada dia mais no conhecimento e no saber. Mas nós vamos entrar aí já no terceiro tópico, negligenciando a mensagem. E quando nós lemos isso aqui, nós vemos que surge uma pergunta: quem foi o mais culpado, Adão ou Eva? Quem teve a maior culpa? Na realidade, Eva foi enganada e Adão, ele pecou consciente, sabia o que estava fazendo. Mas este não é o ponto-chave aqui. Na realidade, todos eles desobedeceram à voz do mestre e acabaram então dando ouvido a um outro mestre, que foi a serpente, o diabo. Olha, a mulher poderia ter consultado a Deus. O inimigo, ele é astuto. Ele usa passos gradativos para que então o ser humano possa cair. Primeiro ele começou com a dúvida: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto? E não foi isso que Deus disse. E Eva então começa a dialogar. E a princípio até as palavras de Eva coloca também ali um princípio de dúvida. E aí então o diabo aproveita e ele vem com a negação. Não é verdade. E depois mostra o que aquela fruta podia oferecer para eles. A mentira. E por fim, leva à queda. O erro de Eva também veio de forma gradativa. Primeiro saiu da companhia de Adão, se aproximou da árvore, olhou o fruto, começou a dialogar com a serpente, tomou o fruto e comeu. Sabe, é o que realmente hoje tem acontecido com a vida de muitas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, de apostasia, ninguém desiste dos caminhos de Deus da noite para o dia. Primeiro, ele deixa de falar de Deus. Depois, deixa de orar, de estudar a Bíblia. Dali a pouco, deixa também a sua fidelidade, de devolver a Deus que lhe pertence, como o dízimo. Depois já não quer mais saber de igreja. E dali a pouco volta de onde ele saiu, aonde pecado e de desobediência. Quando se fala com relação a erros, o diabo ele vem mostrando todo um quadro bonito para você jovem que está me ouvindo, em questão das drogas. Ele desenha um quadro que aquilo vai te fazer bem, que você vai sair de um estado desse mundo de pecado. E realmente o princípio é agradável, mas há um pensamento que diz o seguinte: hoje o diabo te dá uma corda
mas para amanhã incentivar você a se enforcar com ela. Foi isso que o diabo fez. E aí então ele levou os primeiros pais a negligenciar a mensagem. Deus havia dito que não deveria comer, e eles acabaram comendo do fruto ali. Mas nem tudo está perdido. O próximo tópico da nossa lição vem dizendo: recuperando o que foi perdido. Como eu disse no começo da lição de hoje, Deus queria cristalizar o seu caráter na humanidade. Mas o caráter ele foi deturpado, ele foi manchado. Mas nem tudo está perdido. Antes da queda, a educação era a maneira pela qual Deus fazia com que Adão e Eva conhecessem seu caráter. E depois da queda, Deus então começou a trabalhar de forma diferente, fazer com que o caráter de Deus pudesse agora novamente ser restaurado. Há uma nota aqui, esse eu gostaria de ler com você, que diz o seguinte: a cosmovisão de Eva antes da queda estava arraigada no conhecimento do Criador, que havia providenciado abundantemente para a sua criação, motivado apenas por seu amor altruísta. A árvore proibida era um teste e um símbolo de que Adão e Eva, embora livres, não deveriam viver de uma forma sem dependência do Criador. Mas a serpente gravou uma imagem diferente na impressionável inocência de Eva. Antes da queda, Deus revelava o seu caráter. Mas depois da queda, Deus agora então começa a restaurar esse caráter que foi manchado, deturpado. E um dos textos que a gente pode ler neste momento, e que está aí na sua lição, está em 2 Pedro, no capítulo 1, que ele nos diz o seguinte: o versículo 3 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentais a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. E aí ele continua escrevendo. Mas é interessante, Deus então, ele nos oferece tudo para que o caráter de Deus novamente possa ser implantado em nós. Para que eu e você possamos voltar novamente a viver uma vida de piedade, de compaixão, uma vida altruísta, amando a cada um com amor divino, um amor incondicional. E isso é possível, como diz ali o apóstolo, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo, ele nos leva a cada dia a fazer o melhor. É contemplando a Cristo, é estando na presença de Cristo, é que nós vamos crescer, crescer e crescer. É em Cristo Jesus que nós nos tornamos novas criaturas. Nem tudo está perdido. Nada está perdido.
Sabe, Deus, Ele sempre teve o método de salvação. A Bíblia é clara que antes da fundação do mundo, Jesus já havia decidido ser o substituto da humanidade. E por meio da graça, Ele tenta nos alcançar. Mas é interessante, o último subtítulo da nossa lição diz assim: os que desprezam a autoridade. Já no capítulo 2 de 2 Pedro, ele começa falando aqui sobre os falsos profetas que iriam surgir, profetas que iriam fazer da humanidade ali o seu meio de vida, fazendo o comércio deles. Mas no versículo 10 ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 10: principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Sabe, nós devemos ouvir as autoridades. É certo que hoje há alguns abusos, alguns abusam um pouco da autoridade, até mesmo dentro da religião, dentro da igreja, pelo fato de ser um pastor, de ser ungido, abusam um pouco desta autoridade. E as pessoas então hoje, com vista nisto, estão a cada dia se tornando insubmissos. Lembrando também acerca de alguns pensamentos que existem no mundo hoje, como o humanismo, o relativismo, pluralismo, em que as pessoas hoje são ensinadas que o que importa é o que elas pensam, o que importa é o que está agradando, que elas têm que estar bem consigo mesmo. E aí então elas têm deixado de lado toda a autoridade. Ah, meu amigo, devemos trabalhar, olha bem, como corpo da igreja, devemos trabalhar com base no princípio de que deve existir certos níveis de autoridade. E através dessas autoridades, Deus tem aí buscado ensinar, educar, orientar e mostrar realmente qual deve ser e qual é o melhor caminho a se seguir. Por meio da Bíblia, por meio de homens que Deus tem usado, a verdade de Deus tem sido revelada, a verdade de Deus tem sido mostrada. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala dos falsos profetas, a Bíblia também fala de um remanescente. A Bíblia fala de um povo que iria surgir para ensinar a Bíblia como deve ser ensinada. Eu e você temos que estar com o coração aberto para continuar aprendendo de Deus. Assim como no Éden, assim como na criação, Ele era um Deus que determinava e definia o que era bom para mim e para você. Ainda hoje, esse Deus, Ele continua definindo e ensinando o que é o melhor para nós. Lembra-se, há caminho que para o homem parece ser bom, mas no fim, este caminho leva à morte. Mas Deus tem uma verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, é Ele que conduz a Deus. Que Deus te abençoe. Que você e todos nós possamos continuar aprendendo deste Deus. Como diz o texto, o nosso Deus é grandioso, e surge uma pergunta: há mestre como Ele? Ouve a voz de Jesus hoje dizendo para você: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprende dele. Volta aos conselhos de Deus. Volta às verdades de Deus. E você terá tudo para ser feliz. Que Deus abençoe. Eu aguardo você na próxima semana.